Senhor presidente, senhores vereadores, apenas rapidinho aqui, senhor presidente, mas eu não poderia deixar de comentar. Mais uma fala infeliz de tantos desse governo Bolsonaro, agora dessa vez do Ricardo Salles. Se fosse da Damares eu não ia comentar porque isso é normal no caso dela. Mas o ministro de Meio Ambiente, ao ser perguntado sobre o Chico Mendes, ele disse o seguinte no programa Roda Viva, que além de fazer acusações absurdas, que relevância isso tem? E na verdade eu não sei se o erro foi dele fazer esse comentário absurdo, ou do programa perguntar isso a ele. Porque na verdade não tem relevância mesmo a opinião do Ricardo Salles sobre um Chico Mendes. Está muito acima. Não dá para discutir, não está no mesmo patamar, não está no mesmo nível. Quem é Ricardo Salles para falar de Chico Mendes? Talvez a pergunta não foi certa. Não cabe mesmo perguntar a um ministro de Meio Ambiente, que é defensor não do meio ambiente, sim do agronegócio a qualquer custo, querer falar sobre Chico Mendes, assassinado aos 44 anos, defensor da Mata Amazônica, dos trabalhadores rurais, extrativistas. Agora, a pergunta é muito mal colocada, e quero dizer o seguinte, isso é uma demonstração, o governo começou assim, né? Aliás, o governo não começou também do Bolsonaro, mas essas palavras, achando ainda como a eleição é ganha com boatos e não com fatos, via fake news, continua a governar com fake news. Então quer achar que vai governar apenas fazendo frases absurdas, ridículas, mas que infelizmente foram suficientes para alguns optarem a votar neste presidente. Então, eu apenas quero comentar que, na verdade, não importa mesmo para o Ricardo Salles quem é Chico Mendes, porque ele não tem condições alguma de fazer qualquer comentário a respeito de Chico Mendes. Chico Mendes é primeira divisão e Ricardo Salles é a várzea. Então não dá mesmo para discutir, e eu não posso deixar de mencionar aqui a importância que tem Chico Mendes para a luta dos trabalhadores rurais, importantes que tem a luta do Chico Mendes. Ele morreu, mas a luta continua na defesa da Amazonas, um cara que foi reconhecido internacionalmente, e apenas um absurdo ter um ministro que já foi inclusive condenado recentemente por improbidade administrativa no governo Alckmin aqui, esse Ricardo Salles, mas isso é a demonstração desse governo, é a demonstração de absurdos, falas absurdas, manifestações absurdas, preconceituosas, de desrespeito. Então eu não vejo muito, há 40 e poucos dias de governo, a gente não vê muito nenhuma direção política nesse governo. Apenas falácias, mais fake news, como é até ridicularizado aí nos programas televisivos, como tem sido o governo Bolsonaro. Nós, em Arujá, estamos acostumados com isso. Com falácia, com fake news, com não início de governo. Aliás, 3 anos aqui que os governos da Luiz não começou. Então, para nós aqui, talvez a inércia ou não existência de governo, nós já acostumamos no nível municipal. Mas nos parece que está reproduzindo isso também no nível federal. Então, fica aqui a todo o meu respeito à luta de Chico Mendes, à memória de Chico Mendes e aos trabalhadores rurais, extrativistas, na defesa da Amazônia e contra eu não vou nem ser contra o ministro, vou ser contra a pergunta. Não cabe um Ricardo Salles falar de Chico Mendes. Não tem condições nenhuma mesmo de fazer qualquer comentário sobre Chico Mendes. É isso, senhor presidente.